Bom dia, bom dia a todos, sejam bem-vindos. Bom Oi, dia. Janaína, bom dia. Tá para me ver direitinho? Perfeito. Bom dia a todos, é uma imensa alegria com vocês hoje nesse domingo, que a gente espera, né, que seja um domingo abençoado de paz e não tem como ser o contrário, né? Visto que a gente já vai começar ele com essa nossa live, sobre um tema muito importante do Evangelho segundo o Espiritismo, não desmerecendo nenhum dos outros, mas é um tema, no entanto, peculiar, né? Que é vendilhões expulsos do templo. Aonde aquele episódio que Jesus expulsa os mercadores, os vendilhões, aquelas pessoas que estão ali vendendo, né, fazendo vendas ali nas cercanias do templo. E para a gente começar a nossa live, né, o nosso estudo do dia de hoje, perdão, eu vou começar com a leitura de uma mensagem. Essa mensagem ela foi publicada na revista Reformador em fevereiro de 1956. Mas também está publicado no livro Coragem, tá? Intitulado de Nossa Casa. A mente é a casa viva onde cada um de nós reside. A Sueli pediu para a gente aguardar um pouquinho, Sueli. Tá tudo certo? Pode nos dar um retorno positivo? Sueli, podemos prosseguir? A Janaína. A Sueli está solicitando que você afaste um pouquinho. Melhorou? Melhorou. Vamos ver se no decorrer aqui, se ela dá mais alguma orientação. Tá ótimo. Então vamos lá. Nossa casa é uma mensagem de Emmanuel. Ela é em torno, né? Ela é um texto que Emmanuel vai trabalhar o versículo 17 do capítulo 5 do livro de João, que diz o seguinte: Ele, porém, lhes respondeu: O meu pai trabalha até agora, eu também trabalho. E o título da nossa mensagem é Nossa Casa. A mente é a casa viva onde cada um de nós reside, segundo as nossas próprias concepções. A imaginação é o arquiteto de nosso verdadeiro domicílio. Se julgarmos que o ouro é o material adequado à nossa construção, cedo sofremos a ventania destruidora ou enregelando a ambição e a inveja, remorso e tédio que costuma envolver a fortuna em seu castelo de imprevidência. Se supomos que o poder humano deve ser o agasalho de nosso espírito, somos
apressadamente defrontados pela desilusão que habitualmente coroa a fronte das criaturas enganadas pelos desvarios da autoridade. Se encontramos alegria na crítica ou na perversidade, naturalmente nos demoramos no cárcere escuro da maledicência ou do crime. Moramos em espírito onde projetamos nosso pensamento. Respiramos o bem ou o mal, de acordo com as nossas preferências na vida. Na Terra, muitas vezes temos a máscara física emoldurada em honrarias e esplendores, guardando nossa alma em deploráveis cubículos de padecimentos e trevas. Só o trabalho incessante no bem pode oferecer-nos a milagrosa química do amor para a sublimação do nosso lar interno. Por isso mesmo Jesus disse: meu Pai trabalha até hoje e eu trabalho também. Idealizemos mais luz para o nosso caminho. Abracemos o serviço infatigável aos nossos semelhantes e a nossa experiência de alicerces na terra culminará feliz e vitoriosa nos esplendores do céu. Então essa é a nossa mensagem que nos traz muita relação com o nosso tema do Evangelho de hoje, né? Então, depois dessa mensagem, vamos fazer uma prece para a gente, assim, desenvolver a nossa leitura do Evangelho e a nossa explicação. Vamos fechar os nossos olhos, se assim nos acharmos mais relaxados, para que a gente possa buscar uma conexão com Jesus, para que a gente possa evolar o nosso pensamento. Acabamos de ver na mensagem sobre a casa mental, aonde situamos a nossa mente, lá também encontramos o tesouro do nosso coração. E a Te buscamos, Senhor Jesus, neste instante. Envolve-nos em Tua divina paz, inesgotável amor, infinita bondade. Onde quer que estejamos, envolve-nos em Ti, permitindo-nos sentir-te a presença amiga, benfeitora, Senhor Jesus. Envolve igualmente a nossa casa, a nossa família, os nossos afazeres do dia de hoje. Permitai que os bons espíritos sejam conosco, nos inspirando, nos fortalecendo a vontade, a fé e a esperança. E dai-nos, Senhor Jesus, a oportunidade de contigo passarmos este momento em derredor do teu nome, da tua lembrança, do teu evangelho, do teu testamento de amor, construindo em nós, Senhor, essa vivência que precisamos edificá-la. Fica conosco hoje e sempre, que assim seja, graças a Deus. Retornamos. Bom dia a todos que entraram agora. O nosso tema de hoje é o capítulo 26 do Evangelho segundo o Espiritismo. Não sei quem tem à mão aí o Evangelho, mas pode procurar no capítulo 26, dai gratuitamente o que recebeste gratuitamente. Ele vai falar sobre o dom de curar, preces pagas, vendilhões expulsos do templo, mediunidade gratuita, e o nosso tema é vendilhões expulsos do templo. Então vamos ler um pouquinho aqui a mensagem do Evangelho para que a gente possa continuar. Itens 5 e 6. Eles vieram em seguida a Jerusalém. E Jesus
tendo entrado no templo, começou por expulsar aqueles que aí vendiam e compravam. Derrubou as mesas dos cambistas e os assentos dos que vendiam pombos. Não permitiu que ninguém transportasse nenhum utensílio para o templo. Ele os instruiu também, dizendo-lhes: não está escrito, minha casa será chamada casa de orações por todas as nações? E todavia fizeste dela um covil de ladrões. O que os príncipes dos sacerdotes, tendo ouvido, procuravam um meio de perdê-lo, porque eles o temiam, visto que todo o povo estava arrebatado em admiração por sua doutrina. São Marcos, capítulo 11, versículos de 15 a 18, e São Mateus, capítulo 21, versículos de 12 a 13. Eu queria, por favor, um retorno, se alguém pudesse me dar um retorno sobre o áudio. Se a minha voz está audível, como é que está a questão do áudio. Eu vou continuar e assim que alguém puder me manda um ok, um retorno, porque daí eu leio aqui nos comentários, por favor. Jesus expulsou os vendilhões do templo, condenando assim o tráfico das coisas santas sob qualquer forma que seja. Deus não vende a sua bênção, nem o seu perdão, nem a entrada no reino dos céus. O homem, pois, não tem o direito de as fazer pagar. Obrigado aí pelo retorno. É incrível essa passagem do Evangelho. Vocês podem entrar numa contradição mental acerca de que Jesus foi aquele que nos disse, mestre por excelência, bem-aventurados que são brandos e pacíficos, porque herdarão a terra. Pregou sempre a mansuetude e a paz. Disse para nós que se vos derem um tapa, né, na tua face, vira outra face. Se fizerem caminhar contigo uma légua, caminha duas. Se te pedirem a tua roupa, dá também teu manto. Então, nessas palavras de Jesus, elas parecem contraditórias com esse episódio do Evangelho. Esse episódio em especial que Marcos e Mateus já vão tratar para o final dos seus evangelhos, em João ele já trata no capítulo 2, bem no iniciozinho lá do seu evangelho, ali pelo versículo 5, ele já vai retratar essa questão da expulsão dos mercadores e dos vendilhões do templo. Eu acredito que é necessário, e isso é uma opinião pessoal, né, que seria necessário fazermos um apanhado histórico para que a gente possa entender um pouco sobre esse acontecimento. Depois da cisma das 10 tribos, visto que o povo hebreu era um povo constituído de 12 tribos, depois da morte do rei Salomão, um de seus filhos, né, e um sobrinho do rei Salomão, entraram em desacordo com relação às taxas que tinham que ser pagas como impostos. Todos sabemos que esse templo era o templo de Salomão. Era um templo muito rico, que tinha muitas... inclusive, se falava que na época era feito de pedras preciosas e de colunas de ouro. E então, essa divisão do povo hebreu
deu-se o nome de cisma das 10 tribos, porque o povo hebreu entrou em desacordo seguindo o filho ou sobrinho de Salomão na época, em que estes tinham divergências políticas e econômicas. Então, 10 tribos do povo hebreu foram habitar ao norte, ali da Palestina, daquela região, e apenas 2 permanecendo nas cercanias e nos arredores do templo. Sabemos que esse templo foi destruído e foi reconstruído 2 vezes durante a história, e ele vem ser destruído em definitivo já depois do Cristo, lá no ano 70 depois de Cristo pelos romanos. E então, além dessa dissociação do povo hebreu daquela época, dos judeus, o que aconteceu? Eles achavam que aqueles que estavam próximo ao templo, ali nas cercanias do templo, aquelas 2 comunidades em específico daquele povo, eram mais ortodoxos, levavam a religião judaica mais a sério. E os outros eram hereges. Inclusive, uma das comunidades que se afastaram pela tribo, pela cisma das 10 tribos, era o povo da Samaria, ou os samaritanos, que depois a gente vai ver que Jesus utiliza o exemplo do samaritano, para falar sobre a exemplificação do amor. Porque essa divergência em tese histórica, em geral, porque aquele povo hebreu que sai, aquelas 10 tribos são consideradas hereges porque não tinham ainda fundamentalizado na questão religiosa a monolatria, ou monoteísmo de fato, com Yahvé, eu sou o Deus único, revelado por Moisés, e compilado esse conhecimento espiritual ali nos 10 mandamentos e nos 5 primeiros livros das Escrituras. Então, eles eram um povo que tinha uma religião mais ou menos mista, mais ou menos politeísta. Enquanto aqueles que ficaram ali pela cercania de Jerusalém, ali no templo de Jerusalém, eles eram mais ortodoxos e já seguiam ali à risca esse monoteísmo, o Deus revelado por Moisés. Depois desse apanhado histórico, a gente entende que uma vez ou algumas vezes por ano, esses judeus precisavam migrar todos para o templo. Por quê? Porque eles precisavam, além de tudo, purgar os pecados, os erros, se encontrar em algumas festividades e, em principal, a Páscoa. Quando eles faziam essa migração lá do norte, daquela região, mais para o sul, que era para Jerusalém, eles tinham que fazer também um câmbio, uma troca de moedas. Porque como eles eram afastados geograficamente, politicamente, economicamente, como a gente já falou, eles tinham uma outra moeda. Mas lá no templo, onde eles iam fazer as suas orações, onde eles iam fazer o seu culto, eles precisavam trocar a moeda deles pela moeda única aceita em Jerusalém. Então eles iam comprar pombos, eles iam comprar cordeiros, por quê? Para imolar esses animais, para matar, sacrificar e oferecer. Oferecer como paga pelos seus pecados. Eles iam se quitar com a lei divina, que hoje nós sabemos através da revelação espírita que está na nossa consciência, e de que o nosso culto é um culto espiritual, é um culto do templo do coração, do templo do Espírito eterno para com Deus,
naquela época não era bem assim. Então, Jesus utiliza-se de energia, como eu já expliquei agora, a parte histórica mais ou menos explicada, tá? Para que a gente possa entender esse processo. Então, em uma dessas datas importantes, inclusive na Páscoa, Jesus se dirige até o templo, né? Porque é costume dos judeus, e Jesus, sendo judeu, precisava ir até o templo. Ele se dirige até o templo com os seus discípulos e lá ele encontra esse mercado. Só que o que que acontecia, gente? O que uma palavra que Leon Denis utiliza no seu livro Depois da Morte, que é simonia. Ele utiliza a palavra Fausto, que quer dizer pompa, luxo e simonia, que quer dizer o mercado das coisas santas, o mercado das coisas espirituais. Né? E ele fala isso quando ele vem nos explicar ali a decadência da idade Média para a Idade Moderna da Igreja Católica. Né? Então, eles tinham esse comércio de coisas santas. Então, eles vendiam o cordeiro e levavam para o templo, por exemplo. Depois eles vendiam aquele mesmo cordeiro para uns outros 5 judeus. Então, se era muito dinheiro arrecadado com o interesse da época, né? Aqueles vendilhões que estavam ali, aqueles mercadores, além de ter que comprar o animal, os judeus ainda tinham que pagar certa quantia de tributos, né, de impostos e etc. Então, Jesus chega nesse momento e utiliza-se de energia. Aquele mesmo mestre, nosso mestre, que em um dado momento pede para que a gente vire outra face, para que também dê o manto, para que caminhe uma distância maior, para que nos fala sobre os felizes, os bem-aventurados que são brando e pacíficos de coração, tem uma atitude enérgica acerca desse dia e desse caso em específico. E aqui é engraçado que aqui no Evangelho ele utiliza isso para nos ensinar, para ali ministrar um ensino para o Espírito Eterno. Né? Até hoje a gente vem estudando o Evangelho, quanto mais nos aprofundamos nas passagens do Evangelho, mas vemos que é uma fonte puríssima de água cristalina que nos dessedenta espiritualmente. E ele utiliza-se dessa energia expulsando esses cambistas e esses mercadores para nos ensinar a nossa posição perante a nossa espiritualidade, a nossa construção espiritual, que precisa estar totalmente destituída de interesses. Então, o que é que nós às vezes ainda fazemos? Ainda pensamos. Pensamos que precisamos realizar o escambo, a troca de favores dentro da nossa construção espiritual. Com muito respeito a todas as pessoas que acham que ainda precisam fazer uma troca material em troco de um benefício espiritual, por exemplo. Né? Às vezes a gente oferece dinheiro ou vê pessoas pedindo dinheiro ainda hoje acerca dos dons espirituais e em principal da mediunidade. Às vezes você está com a vida meio desarmonizada, você não está ali com uma confusão mental, algumas coisas no trabalho, algumas coisas na família, algumas coisas na sua existência, os desafetos, as situações particulares que estão ali em torno de você, você sempre acha, nós sempre achamos que é uma entidade.
um espírito, um irmão espiritual, é alguma coisa, é a inveja, é isso e é aquilo. E aí o que é que nós fazemos? Nós não fazemos uma introspecção. Nós não percebemos que as situações difíceis, as situações adversas só acontecem conosco mediante a justiça de Deus. Nós não estamos destituídos, afastados da justiça de Deus. Então, se algo está ali acontecendo conosco, é porque é necessário para o nosso aprendizado, para a nossa experienciação, para o nosso crescimento. Não podemos esquecer que vestimos um escafandro orgânico, uma roupa orgânica, para que um espírito imortal aprenda ensinamentos, experiências imortais, que se gravem, que se imortalizem dentro da nossa própria essência. E para isso nós precisamos da atividade material. E para isso nós precisamos da abençoada reencarnação. Para isso nós precisamos renascer com aqueles que algumas vezes foram os nossos desafetos em outras existências. Por isso precisamos nos reencontrar com os nossos maiores mestres, acusadores de nossos pontos fracos, no nosso trabalho, na nossa família, na nossa experiência material. Por isso as adversidades, para nos provar os sentimentos que já temos construídos em nós com relação a esse aprendizado espiritual e imortal. Então, não podemos estar mais buscando essa troca de favores, esse escândalo espiritual. É reformar a vida por dentro. É buscar o estudo e entendimento de si mesmo. Além do conhecimento de si, o estudo de si. Porque a vida percebe-se acontecendo de dentro para fora. Então, conhecendo a si mesmo, elaborando as nossas falibilidades, o nosso ponto fraco, as nossas zonas nevrálgicas, como Emmanuel fala, nos consertando por dentro, percebendo que a vida é Deus em ação, é a possibilidade que temos, essa vida exterior, de galgar os degraus que nos faltam para a nossa ascensão, veremos quantos vendilhões, quantos mercadores do templo ainda nós precisamos expulsar daqui, da casa espiritual do nosso coração. Eu espero que vocês tenham um excelente domingo. Assume alguma coisa, se ajuda a ficar. Vamos concluir, né? Eu acho que eu espero que essa mensagem tenha chegado a todos, na família, na casa de vocês, no dia de vocês, no coração de vocês, né? Essa mensagem tão singular, tão ímpar de Jesus, é um momento tão ímpar de Jesus, né? Que é quando ele expulsa os mercadores do templo. Vamos fazer a nossa prece para a gente encerrar no horário. Vamos fechar os nossos olhos, assim nos acharmos confortáveis. O importante nesse instante é relaxar. Relaxar o corpo, a emoção, o sentimento, a fim de que a mente se concentre, evole concentricamente em busca de Jesus, desse amigo divino, desse irmão querido, governador do nosso planeta, esperança de nossos espíritos, aurora iluminada de fé, que traz ao nosso dia, ao nosso alvorecer espiritual, esse caminho, essa verdade, essa vida em abundância. Te pedimos, Jesus, abençoe a nossa família, abençoe o nosso dia, a nossa semana, que convenientemente na Terra se inicia hoje pelo dia do domingo. Nos traz a tua paz e as tuas bênçãos.
Permita que os bons espíritos sejam conosco a nos inspirar o teu divino Evangelho, nos ajudando assim a exemplificar-te em nossas ações, sentimentos, pensamentos e palavras. Fica conosco hoje e sempre e muito obrigado por este momento. Que assim seja, graças a Deus. Obrigado. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau.